pouco nesse vídeo, indo em consideração com essas dívidas que o Inter está tendo, a realidade que a dupla Grenal hoje vive, que o Inter hoje vive, entendeu? Acho que é importante a gente fazer essa análise. Também um pouco sobre o jogo de quinta-feira, que é uma grande decisão para o Inter. Tudo isso após a vinheta. Bom, pessoal, como todos sabem, essa situação que tem acontecido entre o Tyson, entre o Inter, mas antes, olha só que a gente tem um recado muito especial. Nós teremos o especial de Natal aqui, tá? Será em dezembro. Nós teremos muitos convidados que fizeram parte aqui do canal durante esse ano. Eu vou tentar de alguma forma trazer todos que em algum momento, em alguma live, estiveram aqui. Nós vamos falar sobre o ano do Inter, vamos falar sobre o ano do futebol brasileiro em geral, tentar já resumir ou projetar um pouco do ano que vem, até porque vai ser bem perto da data do começo dos estaduais, afinal vão começar cedo em janeiro. Vamos também falar de futebol europeu aqui, quero separar uma meia hora para falar do Barcelona, vai ser muito legal, tá? Vamos falar do meu time do coração brasileiro que é o Inter, falar do meu time do coração brasileiro europeu que é o Barça, então vai ser muito legal, tá? Vem com a gente. É bem extenso esse especial, tem umas 5, 6 horas de duração. Começa de tarde, acaba de noite. E com esse clima do Natal, tá? Eu acho que seria bem legal. Nos últimos anos deu uma interação legal. Eu espero que esse ano seja assim também. Eu também vou estar respondendo todo mundo, interagindo com todo mundo que estiver assistindo. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Sobre a situação aí. Todos já sabem, acho que da notícia, né? Que ontem saiu lá do repórter Lennon Haas, da dívida que o Internacional tem com o Tyson, que não é o primeiro jogador a ter dívida com que o Inter ter dívida com ele, né? Ex-jogador do Inter, Tyson. Lennon Haas deu a informação que ele teria aberto um processo contra o Inter. No dia de hoje, o Tyson foi lá e comentou na postagem do Lennon Haas, dizendo que há 3 anos seu staff, ele vem tentando, nós foram ignorados. Ele até disse que ele não se considera um ídolo do Inter, ídolo para ele é o Fernandão. E aí ele fala uma espécie de coisa, ele diz que sempre tentou manter isso em sigilo, que a crítica deveria ir a quem explanou isso no momento complicado do clube e tudo mais. Primeiro ponto, eu acho que não tem que se criticar a imprensa, o Lennon Haas, eu acho que fez o trabalho dele, o trabalho do repórter, o trabalho do jornalista, tá tudo certo. E acho que também não tem que se criticar o Tyson, tá? Não tem que se criticar o Tyson, porque ele tá só fazendo um papel dele como trabalhador, né? Ele trabalhou no Inter, não recebeu, automaticamente fez o que cabia ele a fazer, né? Além dessa questão do Tyson, tem outros jogadores, entre eles Mikael, sabe? Jogadores que nem renderam tanto na questão de jogo pro Inter, alguns que não jogaram quase, olha, pouquíssimos jogos, não sei se fecharam 5 jogos pelo time, então tem mais uns 3 ou 4 jogadores que também têm abertos essas questões contra o Inter. E vai virando essa bola de neve, né? Vai virando essa bola de neve. É o Inter que deve pro jogador tal, é o Inter que deve pro jogador fulano de tal, é o Inter que deve pro jogador fulano de tal. Também veio, nessa semana, segunda-feira, saiu a informação vinda do Grupo Bandeirantes, repórter Sonda, que o Inter estaria devendo 2 meses de direito de imagem para alguns jogadores. 2 meses de direito de imagem também para alguns jogadores do grupo atual. Outra questão que saiu durante essa semana, informações do pessoal do Correio do Povo, é que a patrocinadora Master, a atual patrocinadora Master do Inter, que é a mesma do Grêmio, que já teve alguns problemas com o Grêmio e a tendência é que não vai seguir, também atrasou, né, alguns dos pagamentos. Tem pagamento que era para ter entrado em novembro e a patrocinadora Master ali do Inter atrasou. Isso é, olha, grave, né? Se a gente for parar para olhar atualmente a dupla Grenal, talvez viva o seu, em conjunto, pior momento da história. Porque já aconteceu várias vezes de um estar em crise e o outro estar bem, de um estar muito bem e o outro muito mal, dos dois estarem ok, mas assim, os dois estarem tão mal quanto estão, realmente talvez esse seja o pior momento em conjunto da dupla Grenal. A gente sabe que é o momento das SAFs, né, dos mecenas, do Flamengo, do Palmeiras,
em auge, aparece um Botafogo Atlético Mineiro por fora, mas a dupla Grenal tá numa crise, porque o Grêmio voltou da Série B há 2, 3 anos atrás, só um desses anos que o Grêmio teve um pouco melhor porque tinha o Soares, mas no ano passado brigou para não cair, esse ano, até digamos a tendência é que vai escapar do rebaixamento, não tá com uma grande pressão, mas não tem mais nenhuma competição pro Grêmio no Brasileirão desse ano. Talvez não vai nem pegar a Sul-Americana, e se pegar a Sul-Americana vai ser ali na última vaga, entendeu? O ano do Grêmio também é muito ruim. O que salvou um pouco o Grêmio foram algumas contratações que eles vieram e ainda estão com problema lá no Transfer Ban, saiu a informação ontem, a Arena todo dia é uma polêmica nova. A que ponto que eu quero chegar? Eu não quero falar sobre Grêmio aqui a gente fala sobre Inter, mas a que ponto que eu quero chegar? Esse é o momento onde a dupla Grenal, os dois estão em uma crise histórica em conjunto. É o Inter com salários atrasados, é o Inter devendo para esse jogador, é 4 jogadores colocando o Inter com um processo contra o Inter, é patrocinador master atrasando, é dívidas que o Inter tem além desses jogadores, que são as informações que saíram, né? Será que não vai sair mais informações mais pra frente? Mas do atual elenco já tem salário de direitos e imagens atrasados. O que garante para algum jogador, o Internacional está interessado em ti, o Internacional quer te contratar? O que garante para o jogador que ele também não vai ter o seu salário atrasado no futuro? O que faz o jogador querer vir para o Inter? Isso atrapalha demais o histórico do clube, isso atrapalha demais a imagem que o clube tem aí para fora, para possíveis novos contratados. E ainda mais, né? É um momento onde o Inter vai não só devendo para os jogadores, mas também devendo para Flamengo, para outro time ali, para outra contratação ali, e a dívida vai crescendo, vai virando uma bola de neve. O Inter é um clube que não forma, que não revela, que não faz grandes vendas. A base do Inter passa por uma crise gigante, sendo rebaixado. A única grande vantagem financeira que o Inter teve nos últimos anos, dá para dizer que foi o Yuri Alberto, mas também aquela questão das ligas, o contrato de 50 anos, e só. E se o Inter é rebaixado? Porque se o Inter não for rebaixado esse ano, no ano que vem, tem uma chance maior ainda. Eu acho que a diferença é que a gente vai abrir o ano que vem sabendo que tem chance de cair, que foi diferente desse ano. Se o Inter cai, a renda da televisão abaixa muito, não é a mesma, vai ter que ter uma limpa no elenco. Os jogadores que virão, com certeza são jogadores muito abaixo, então a qualidade do time cai. Isso é com todo o time que vai para a Série B. E ainda, o Inter tem um risco enorme de quebrar. Até porque não é SAF, tem uma dívida gigante, que certamente vai passar para o próximo presidente ter que resolver. Se não virar SAF, vai ficar mais difícil ainda financeiramente. Então tem uma grande chance do Inter passar mais que um ano ainda na Série B e quebrar. E ter um problema financeiro histórico. Porque vai virando uma bola de neve. Já tem jogadores do elenco atual que não recebem direito de imagem. Aí o jogador processou o clube, que diz que já está há anos aí esperando o pagamento. É a imagem do clube que vai ser passada em uma negociação com o futuro jogador. O que ele vai pensar? Pô, mas eu vou para lá para depois ter que estar tomando ações para não ter recebido. Então isso é muito triste para a história do clube. E isso também nos traz uma visão interessante, né? Tipo, todo ano a gente começa assim. Nunca é feito nem pelo presidente, nem por treinador, nem por diretor e nem por quem acompanha e fala de Inter. Nunca é falado assim, esse ano nós só vamos brigar para não cair, nós só vamos brigar para o G8, não vamos brigar por títulos, mas iremos ajeitar o clube financeiramente para daqui a 2 anos estarmos no 0-0 em tudo e podendo dar uma nova história para o clube. Nunca é falado isso. Isso nunca é feito. Todo começo de ano é prometido que vamos focar no quê? Peraí, vamos focar no Brasileirão, que nem o Barcelos disse que seriam as 38 finais. Não. Agora esse ano é Libertadores. Vamos focar na Libertadores. Até o jogo da volta contra o Flamengo, estava se acreditando que o Inter poderia virar e ser campeão dessa Libertadores. Entendeu? Não, porque olha o que o Fluminense fez naquele ano, olha o que outro time fez naquele ano, mata-mata é assim. E todo ano
2023 Libertadores, não, 2024 vamos pelo Brasileirão, não, 2025, e todo ano, por isso que a frustração é grande, porque não ganha, porque é eliminado de forma vexatória, né? E aí o time não tem nem os títulos que está querendo prometer a cada ano, mas também não tem a resolução financeira. Me parece que isso até para um próximo presidente é que ninguém vai começar o ano dizendo, vamos lá pessoal, esse ano pro Inter não vamos ganhar nada, mas vamos se ajeitar financeiramente. O torcedor não vai ser chamado para assistir os jogos ou para ir no estádio pensando assim. Mas é o que deveria ser feito, pelo menos deveria ser o pensamento interno. Pelo menos. Não, esse ano não vai ganhar nada, mas vamos ajeitar o clube financeiramente, vamos quitar tudo que deve, mesmo que esse ano a gente vá para a Sul-Americana, vamos cair nas Copas quando pegar um Palmeiras da vida, mas pelo menos vamos ajeitar financeiramente, não vamos gastar a torta e a direita como se quisesse entrar no patamar lá do Flamengo, porque daqui a um ano, 2, a água baixa, e aí sim, temos um novo time, começamos a pensar na base, aí a gente forma na base, a base volta a formar, e ser um ativo enorme para o clube financeiramente, a gente consegue trazer uma grande contratação, a imagem do clube não fica falada por notícias de atrasos, mas não é feito. Não é feito. Todo ano é prometido uma das competições, todo ano por causa do tamanho da camisa, porque o Inter já foi campeão. Só que, cara, sim, em camisa, em tamanho, o Inter é maior que o Mirassol, o Inter é maior que o Bahia, o Inter é maior que o RB Bragantino, o Inter é maior que esses clubes. Mas hoje, em futebol, a gente tem que entender o hoje, como é que nós estamos. Hoje, o Bahia é melhor que o Inter, o RB Bragantino é melhor que o Inter, o Mirassol é melhor que o Inter. O ano deles foi muito melhor que o Inter. A projeção nos próximos anos para o Bahia e para o Inter, nesse momento, é muito melhor para o Bahia. Entendeu? Então tem que se entender essa realidade. Eu nem deu muito tempo para falar sobre o jogo de amanhã, mas o Inter já lançou a lista dos relacionados. O único desfalque é o Thiago Maia, que cumpre suspensão automática. O Inter tem o retorno dos selecionáveis Porré, Carboneiro, que inclusive fez gol aí na data FIFA, e o Alan Benítez. São jogadores que estavam servindo suas seleções nas aliás, não era eliminatórias, era data FIFA. Eles estarão à disposição do Ramon Dias e do Emiliano para esse jogo contra o Ceará. E o Brian Aguirre retorna também de lesão, estará à disposição e está entre os relacionados. No demais, são aqueles que nós já sabemos e que estão sempre à disposição. E é ver, alguns dizem que pode ter uma formação diferente, uma ideia diferente, é ver o que o Ramon e o Emiliano podem tentar fazer. Porque para o Inter ganhar do Ceará, tem que fazer o que não tem feito até agora. Se fazer o mesmo que tem sido feito nas últimas semanas, a tendência é uma vitória do Ceará por 1-0 ou um empate, tá bom?